da sua verdadeira história. Então é um livro que fala sobre honestidade, justiça, são temas e conflitos de um conto africano, e ele é a partir dos 7 anos esse livro, né? Antes aí também não dá, porque a criança também fica com medo de ser retirada da mãe. Então esses livros assim a gente também tem que cuidar que faixa etária vai escolher o livro para criança, né? Então aqui também, o dragão que era uma galinha de Angola. Um grande ovo aparece no galinheiro e uma galinha de Angola adota um dragãozinho. Ele vive bem como pintinho, mas como é capaz de soltar fogo, alguns animais mandam para os bosques dos contos de fadas. Com tristeza, o dragão parte. Um dia a raposa ameaça e o galinheiro e o dragão viram herói. Uma história de aceitação com o traço certo de Mariana Massaranha. Então esse livro aqui, ele é legal assim, pelo seguinte, ele tem um conflito aqui, né? Esse aqui ele mostra um conflito de não aceitação dos outros, né? Então também é legal a criança, né, poder ler esse livro, saber que pode ter a não aceitação, mas que também depois de não ser aceito, ele pode vir ser aceito por outras maneiras, né? Enfim, outros acontecimentos, ele pode voltar a ser... esse aqui também é bem bonito. Por causa de um pequeno acidente, Lino acabou sendo criado por um casal de tatus. Anda como tatu, come como tatu, mas ele é um passarinho. Nas andanças da vida, acaba conhecendo um mundo além do chão. Descobre muitas coisas novas, até que suas asas têm serventia. Ele pode voar para onde quiser, mas e aí? Será que Lino irá abandonar os amigos tatus e os pais que tanto ama? Então aqui o Lino, ele acaba saindo numa excursão, os tatus vivem nas tocas, e tem um mundo embaixo da terra, que é a cidade dos tatus, e ele, um dia ele caiu de uma árvore ainda, quando era pequeno, e a família de tatus adotou, né, esse passarinho, e ele vai para a escola de tatus, e depois ele tem uma excursão, e essa excursão faz com que ele vá para cima da terra, e ele começa a ver outras coisas, e uma das coisas que ele vê é uma orquestra. Quando começa a tocar o som do violino, o coração dele bate mais rápido, e ele começa a cantar e sai voando pelo céu. E aí ele descobre que ele é diferente, que ele pode ir, que ele tem outro mundo, que ele veio de outro mundo, que não é o mundo lá dos tatus, e que ele pode, né? E depois no final ele volta para casa dos tatus, ele fica lá com os tatus porque ele sabe que o dia que ele quiser ele pode ir para o outro mundo, né? E voltar também. Então aqui também é aquela coisa que a gente também vê às vezes da criança adotiva que quer conhecer os pais, que quer saber quem eles são, né? E que luta para tentar saber mais, né? Descobrir quem são os seus pais. E às vezes até sabem e conhece e convive, né? Também um pouco com a família, com os pais biológicos e volta para a família adotiva. Então também esse é bem bacana. Então aqui eu botei a fonte de consulta, né? Eu consultei a tese de mestrado da Unicamp, Os Filhos que Escolhemos, Discursos e Práticas da Adoção em Camadas Médias, da autora Joyce Melo Vieira, e o livro da Diana Corso e do Mário Corso, que é Psicanálise Fadas no Divã, Psicanálise nas Histórias Infantis. É isso. Bom, depois dessa apresentação, né, criativa, ilustrativa, que a Patrícia nos trouxe, e também da afetividade, também da sensibilidade da Morgana, né? Acho que tu é arte educadora, tu é uma
escritora, né, e ilustradora, mas tu tem toda uma coisa psi aí junto, eu acho, né? E várias das tuas colocações e traçando ali perfil dos personagens, muito legal também te ouvir falar. Então, queria aproveitar, né, o tempo que a gente tem, uns 20 minutos ainda, ver o que suscitou em vocês, o que vocês gostariam de trocar aqui com a gente. É tanta coisa, né? Bom, primeiro, compartilhar com todos a satisfação desta ciranda. É uma ciranda muito, muito querida para nós, muito especial. E houve uma parte nossa, psi, e o manancial, na verdade, que a Patrícia nos trouxe é um encanto novo. Esta coisa nova, porque eu estava até olhando os livros antes e estava pensando nos temas, nas idades das crianças e tal. Então eu acho que quase que anuncia uma outra ciranda que a gente poderia fazer, ou muitas outras, que são temas que são importantes e que são veiculados através dos livros infantis e dos livros infantis atuais. Eu acho que tu mostraste bem as tendências, as possibilidades, como o livro pode ser e deve ser um vetor de compartilhamento, de trocas, como foi para vocês duas, com os seus... É pena que os dois meninos de 9 anos não estejam por aqui. Eles haviam de discutir questões que nos interessariam muito, porque como é que eles, através disto, veem, seria lindo também, eles veem o Malvado, as Três Meninas e tudo isso, como que repercutiu neles e por que o Lourenço teria gostado tanto. Foi deste livro. Mas, enfim, é só realmente para agradecer e compartilhar, por enquanto, o bom da apresentação de vocês. Acho que tu tem razão, né, Norma? Eu só tenho um filho de 1 ano e 3 meses e eu já fiquei louca para poder ler tudo isso para ele, com ele, para ele. Boa noite, então. Meu nome é Raquel e eu queria fazer 2 colocações para Morgana. Se tu, na tua clínica, tu usa livros infantis, se tu teve a oportunidade de ter que usar alguma criança que foi adotada ou não para explicar, e se tu pode trazer para nós alguma história, ou compartilhar alguma história dessa utilização do livro, ou que livro que tu usou. E para a Patrícia, eu queria saber se ela teve alguma oportunidade de ilustrar algum livro com o tema da adoção. Que, Patrícia, sim, eu estou te conhecendo hoje, né? Eu não sei muito do teu trabalho ainda, fiquei curiosa de conhecer, achei muito grata e muito rica esses livros que tu trouxe para nós, que é uma possibilidade, né? Então eu queria saber assim, um pouquinho do teu trabalho, se tu teve algum momento que tu usou ou precisou usar essa temática nos teus livros. Ok? Muito obrigada. Bem, eu não usei essa temática. Eu tenho o livro Tudo que Couber no Coração, que é escrito por mim e ilustrado por mim, que fala sobre o nascimento de uma criança. Fala sobre a espera dessa uma irmã que quer ter vai ter um irmãozinho e ela quer preparar alguma coisa para esse irmão. Então ela escreve tudo o que ela sente dentro de uma casca de noz e ela esconde isso dentro do guarda-roupa, um lugar bem fundo. E aí ela junta todos os bichos de pelúcia dela e leva pela casa como se fosse um transporte coletivo para que pudesse chegar até o quarto do irmão, que é o fim da linha.
Aí ela chega e ainda brinca com o irmão e tal, e aí o irmão diz: o que ela quer? O que tu quer aqui e tal, aquelas coisas de irmão que fica brigando. Ela diz: não, eu quero que tu me diga qual dos meus bichos de pelúcia, quais dos meus amigos tem o maior coração. Aí ele olha o tatu, o macaco, o coelho, e aí ele vai dizer, o leão, e vai dizendo um por um por que ele acha que não é, vai eliminando até ele chegar no coelho. Depois que ele chega no coelho, ele diz que é o coelho, porque o coelho também é da Páscoa e tal. E aí ela pega e vai até de volta pro quarto dela, e ela acha um buraquinho no coelho e coloca nós dentro. Então tudo que ela sentia tá ali dentro dele, né? Aí ela leva para a mãe, sem a mãe nem saber que ela tinha escrito tudo aquilo, e pede para ela costurar o coelhinho. E aí ela costura, e aí ela deixa no quarto, no berço do irmão, e deixa no berço do irmão para esperar esse irmão, né? Então aí no finalzinho ele termina assim: a mãe costurou sem nem imaginar que Nina escreveu poemas, desenhou sonhos, rabiscou planos, traçou sorrisos, coloriu a vida. Peraí, tá aqui. Tudo bem dobradinho, só para um dia alguém descobrir. E ela coloca no berço do irmão. Quando eu comecei a fazer essa apresentação, eu pensei assim: pá, por que eu não fiz só a mãe sem a barriga? Porque eu desenhei a mãe aqui esperando, né? Fazendo a barriga. E aí eu pensei assim, porque em nenhum momento no texto dizia, mas se eu tivesse desenhado sem a barriga, poderia ser um irmão que estava vindo adotivo, né? Poderia ser, né? Esperando. Aí depois que eu pensei, sabe? Aquela coisa que quando eu estava fazendo a apresentação e tudo, aí eu pensei, já que eu falei sobre o nascimento, sobre a espera da chegada de uma criança, poderia ser não do nascimento, mas poderia ser do irmão que está chegando, né? Então, depois pensei nisso. Mas eu não tenho nenhum escrito sobre adoção, mas que depois de eu fazer essa apresentação eu fiquei bem encorajada a ilustrar um ou escrever um. Eu vou tentar escrever alguma coisa, vamos ver se sai, né? Depois dessa pesquisa aí que eu fiz e tal. Então, eu fiquei bem empolgada e fiquei pensando, porque eu podia ter feito sem a barriga. Então, são coisas assim que a gente, né, não tem um insight na hora, né, tem outro, mas, enfim, que é um tema bem bacana também de ser trabalhado. Eu tenho, esse é o primeiro livro que eu escrevi e ilustrei. Vou lançar em agosto na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, pela editora Cor, é uma editora de São Paulo que tem distribuição nacional. E os outros livros que eu tenho aí são autores daqui do Rio Grande do Sul, que são poetas, escritores, que eu fiz as ilustrações. Então, eu tenho um trabalho que é muito autoral, em função da técnica que eu desenvolvo. Eu fiz um trabalho com feltro. Aí pode apagar a luz um pouquinho. Ó, se tu olhar bem aqui essa ilustração, ela é toda feita com lã de ovelha merino, toda lã colorida já. E eu faço uma feltragem com essa lã, com agulha. E eu teço o feltro no momento que eu estou criando a imagem. Então eu crio a imagem já com uma agulha como se fosse a lã a tinta e a agulha o pincel. Então, eu faço um trabalho assim e uso um pouco do bordado também para fazer algumas linhas. Isso aí, pode saber. Patrícia, isso é nessa tua ilustração Isso. ou nas outras também? Não, é nessa do presente especial. Presente especial. E no livro Cadê o Prato Preto, do Pato Pedro. Pode acender.